Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Mateus capítulo 9, versículos 35 ao 38. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, estamos aqui nessa noite, Pai, para ministrar aquilo a qual o Senhor colocou no meu coração. O tema da mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração tem tudo a ver com aquilo que está acontecendo nesses últimos dias, tem tudo a ver com a tua igreja. E quando fala da tua igreja, fala de cada um de nós como igreja do Senhor. E eu te peço nessa noite, nesta hora, que o Senhor venha usar a minha vida, que o Senhor venha iluminar, inspirar e revelar aquilo a qual o Senhor já colocou no meu coração. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. E todos digam amém, glória a Deus. O tema da mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração é propósitos para uma igreja vitoriosa. Quantos aqui querem ser vitoriosos? Quantos aqui têm lutado, têm corrido atrás para se tornar realmente uma igreja vitoriosa? Porque quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de nós. Nós somos a igreja do Senhor. E essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração tem tudo a ver comigo e com você. Veja que o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, a qual nós lemos, ele inicia suas palavras dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados. E esta palavra percorria, diga comigo, percorria, ela vem do latim percurrere, que significa, digam comigo, correr atrás de algo. Preste atenção nisso. A palavra do Senhor inicia-se dizendo que Jesus estava a todo momento, a todo instante, correndo atrás de algo. Quero que você preste atenção nisso. Ou seja, Jesus sempre estava andando por um espaço, atravessando um local, uma rua ou um país, e contemplando sempre um caminho, uma distância, por algo importante. Preste atenção nisso. Jesus sempre estava de um lado para o outro, indo ao encontro de algo importante. E o que me chama a atenção aqui, é o que está escrito no versículo 36, que nos mostra o que era este algo importante. O versículo 36 inicia dizendo: E vendo ele as multidões. Opa, preste atenção nisso. Quem é que Jesus se depara aqui? Para quem Jesus olha nesse momento? A Bíblia vai dizer que Jesus se depara com uma multidão. A Bíblia vai dizer que Jesus se depara com pessoas, com almas, com um povo. E interessante que a Bíblia diz que Jesus se compadecia dessas pessoas. Por quê? Porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E pasme, igreja,
Hoje nós estamos vivendo nesta mesma situação, com este mesmo ambiente. E aqui eu não estou falando de uma placa de uma igreja, mas eu estou falando de um corpo, de todos aqueles que estão dentro de uma igreja muitas das vezes, ou que estão fora muitas das vezes, e se encontram desta mesma forma que essa multidão se encontrava, aflitas, exaustas, desesperadas, ansiosas, preocupadas, como ovelhas que não têm um pastor para que edifique a vida delas. E essa palavra me chama a atenção porque quando se fala de uma igreja que não tem pastor, ela não está falando exatamente de um pastor, aquele que é consagrado e preparado para cuidar de uma igreja. Mas quando a Bíblia fala de um pastor, a Bíblia está falando de você, a Bíblia está falando de mim, a Bíblia está falando da igreja. Aonde está a igreja do Senhor, enquanto almas estão se perdendo nesse momento? Enquanto muitos estão se matando, se drogando, adulterando, prostituindo. Eu acredito que todos observaram o que está acontecendo na nossa querida Rio de Janeiro. E esta é uma realidade do que a Bíblia está nos mostrando. Que verdadeiramente o povo está perdido. Quantas pessoas já não morreram, não apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, no país inteiro. E a palavra do Senhor nos traz uma reflexão nessa noite e nos pergunta: aonde está a igreja? Aonde estão aqueles que foram escolhidos e chamados para um propósito? Interessante que a lição que essa palavra, que essa mensagem nos traz, é para que uma igreja se torne vitoriosa. Nós precisamos, preste atenção nisso, igreja, eu e você, como igreja do Senhor, nós precisamos cuidar dessas pessoas. Nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas que se encontram perdidas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E talvez essas pessoas sejam um ente teu, um parente teu, um familiar teu. Talvez uma dessas pessoas pode ser um filho seu, teu marido, tua esposa, um amigo da empresa. Eu não sei, você sabe. A pergunta que o Espírito Santo de Deus nos faz nessa noite: todos nós queremos ser uma igreja vitoriosa, sim ou não? Mas o que é que nós estamos fazendo como uma igreja vitoriosa? Enquanto tantas pessoas estão se perdendo. E a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade, a sua responsabilidade, como pastor, como igreja, é cuidar, é levar a palavra do reino, cura e compaixão a todos aqueles que precisam e necessitam das misericórdias do Senhor. E interessante, pastor Ricardo Lima, que o Senhor ministrou algo no meu coração, porque muitas das vezes nós até nos encontramos dentro da igreja, até muitas das vezes cumprimos com as nossas responsabilidades ministeriais, estamos dentro da igreja, aceitamos a Jesus, mas muitas das vezes nós nos encontramos perdidos. Você sabia disso? Nós nos encontramos sem direção, sem saber realmente qual é a nossa identidade, qual é o seu propósito, e sem saber qual é o nosso chamado. Eu quero dizer algo a você nessa noite. Você foi chamado por Deus desde o ventre da tua mãe. Deus te escolheu com um propósito, com um chamado específico. Você tem uma identidade. Se você nessa noite entrou aqui sem saber, sem conhecer a sua identidade, eu venho como profeta do Senhor para te dizer: ei, o Senhor te escolheu e colocou sobre você uma identidade. Você é chamado por Deus para levar cura, milagres, sinais, prodígios para aqueles que estão lá fora se perdendo nessa noite. Esse é o chamado de Deus para a tua vida, igreja. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. O versículo 37, a parte A, diz assim: e então se dirigia a seus discípulos dizendo, e aqui está mais uma lição de Jesus:
para que nós como igreja, nos tornemos uma igreja vitoriosa, é preciso que nós levemos o ensino, o discipulado, o cuidado, a disposição e estejamos prontos a trabalhar. Pegaram isso? Para que nós nos tornemos uma igreja vitoriosa, nós precisamos entender que nós precisamos levar o ensino, o discipulado, o cuidado, a disposição e o estar pronto a trabalhar. Igreja querida do Senhor, Deus continua à procura de homens e mulheres com um coração disposto, com um coração pegando fogo, com um coração inflamado por uma paixão genuína pelas almas. Jesus deixou bem claro que Ele veio buscar, Ele veio salvar o que se havia perdido, e não os sãos, porque os sãos já são deles. Amém? Você que aceitou a Jesus, você que está na presença do Senhor, já pertence ao reino. Mas e aqueles que não são de Jesus? E aqueles que não conhecem o amor de Deus? Foi para estes que Jesus veio salvar, buscar, para aqueles que se encontram perdidos. E esse mesmo Espírito que estava em Jesus deve nos mover como igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está voltando. E a pergunta é: aonde está a igreja do Senhor? Será que apenas cumprindo com as suas escalas? Bom, hoje é quarta-feira, eu tenho que ir lá na igreja, senão o meu pastor vai achar ruim. Bom, domingo eu tenho que estar lá, porque é domingo, é dia de culto. Como é que nós temos agido como igreja? Realmente como uma igreja vitoriosa, ou apenas chamado igreja? Jesus Cristo está voltando. Enquanto o mundo está se perdendo, eu volto a dizer, enquanto muitas pessoas estão morrendo lá no Rio de Janeiro, enquanto existem pessoas agora se jogando de um viaduto, de um prédio, enquanto existem pessoas agora se drogando, se prostituindo, a pergunta é: aonde está a igreja do Senhor? Aonde está a igreja de Jesus? E aqui eu entro na mensagem e eu trago para você alguns pontos, algumas características para que você se torne uma igreja vitoriosa. Você está pronto para receber essa palavra? Para se tornar e sair daqui hoje como uma igreja vitoriosa? Amém? Primeiro ponto para uma igreja vitoriosa é, digam comigo, a paixão de Cristo. Agora mais alto, a paixão de Cristo. Paixão vem do latim passio, que significa sofrimento. Ou seja, uma igreja que não tem paixão, uma igreja que não tem compaixão pelas almas, é uma igreja fria. Preste atenção nisso. É uma igreja sem crescimento. É uma igreja, e essa é a parte mais perigosa, é uma igreja que não agrada o coração de Deus. Eu vou repetir, para que você entenda o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações essa noite. Uma igreja que não tem paixão por almas, é uma igreja fria, é uma igreja que não cresce. E o mais perigoso, é uma igreja que não tem agradado o coração de Deus. Já parou para pensar nisso? Pois ter paixão por almas é estar disposto a sofrer por ela. E a pergunta é: você está pronto para sofrer pela igreja do Senhor? Assim como Jesus sofreu por cada um de nós, e é por causa desse sofrimento que hoje nós estamos aqui, bem vestidos, bem alimentados, cada um com o seu trabalho. Se hoje nós temos tudo que temos, se hoje nós somos tudo que somos, é porque Ele sofreu por nós naquela cruz do Calvário. E eu volto a dizer, a pergunta do Espírito Santo nessa noite é: você está disposto a sofrer pela igreja de Cristo? E quando se fala de sofrer pela igreja de Cristo, é você sofrer pelas almas que estão se perdendo lá fora. Eu volto a dizer, igreja, talvez não seja aquele povo que está lá longe no Rio de Janeiro, talvez seja um ente querido teu, talvez seja o seu esposo,
talvez seja sua esposa, seus filhos, eu não sei, você sabe. Deus tem colocado pessoas do teu lado e você sabe o que ela precisa, você sabe do que ela necessita. A pergunta que o Espírito Santo faz: nós estamos dispostos a sofrer por essas almas? Pois o verdadeiro evangelismo nasce de um coração apaixonado por vidas. Mas talvez você me pergunte: pastor, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei cantar. Talvez você vai me falar: mas pastor, como é que eu vou falar de Jesus, como é que eu vou evangelizar se eu sou uma pessoa tímida? Olha aqui para mim, vocês estão olhando para um ser humano, um homem totalmente tímido. Eu vou contar uma história, uma pequena história para vocês verem que isso é uma realidade. Quando eu era jovem, eu fiz um curso no Senac, lá em São Paulo, quando eu morava lá. E foi nos dado um trabalho para apresentar no dia, só que sempre com a minha timidez eu me escondia atrás dos outros alunos. E dessa vez, o professor me chamou para que eu apresentasse o trabalho. Irmão, sabe o que eu fiz? Eu não sei se os meus pais vão se lembrar disso. Eu saí correndo da classe e fui embora, de tanta timidez que eu tinha. E aí hoje você me olha e vê aqui em cima e você fala: não é possível que ele é tímido. Sou totalmente tímido. Mas quando nós entendemos que Deus tem um chamado, quando nós entendemos que Deus nos chamou com um propósito e uma identidade, então nós conseguimos colocar essa timidez para trás. E aí sim, falar do amor de Cristo para aqueles que precisam e necessitam do amor de Cristo. É por isso que eu digo, talvez você olhe para mim nessa noite e fale: mas como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou pregar o Evangelho? Se nem pregar eu sei, se nem cantar eu sei, se nem evangelizar eu sei. Existe uma frase do nosso grande evangelista, Billy Graham, aonde ele disse as seguintes palavras: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Olha que frase interessante. Billy Graham vai dizer em uma das suas palavras: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Então talvez você não precise de um microfone e de um altar. Você precisa apenas demonstrar através do teu caráter, da tua atitude, aquilo que o mundo precisa para conhecer Jesus. Talvez, igreja querida do Senhor, um sorriso teu vai fazer a diferença na vida de alguém. Talvez um abraço teu vai fazer toda a diferença na vida de alguém que está precisando. Veja como é simples falar do amor de Cristo. Veja como você não precisa de um microfone. Você não precisa subir no altar. Você não precisa tocar um instrumento. Apenas uma atitude. Diante do mundo que se encontra perdido, precisando do amor de Cristo, você pode mudar esse mundo. Porque talvez a Bíblia que o mundo não está lendo, o mundo vai ler em você. E talvez a sua maior pregação, como eu disse, seja você mesmo, suas atitudes e o seu caráter. Talvez você seja a única Bíblia que o mundo vai ler. Segundo ponto para que uma igreja se torne uma igreja vitoriosa. Digam comigo: viver esta paixão. Pedro vivia esta paixão. E uma paixão intencional, com convicção inegociável. Vamos ver o que diz Atos capítulo 4, versículo 18 e 20. Você não precisa ler, abrir. A Bíblia vai dizer que as autoridades daquele tempo, daquela época, eles ordenaram aos apóstolos de Jesus que não falassem do nome de Jesus, nem sobre as coisas que eles viram, e nem sobre as coisas que eles ouviram. E agora? Como é que vai fazer? Como é que os discípulos vão fazer para que o nome do Senhor seja proclamado? Se foi erguida uma lei que eles não poderiam mais falar nem o que eles viram e nem o que eles ouviram. A Bíblia vai dizer que Pedro disse a seguinte coisa: é impossível não falar do que nós vimos e ouvimos. Você consegue entender o que é viver a paixão de Cristo? Indiferente do que a lei nos estipula, do que façamos em prol do reino, eu não vou deixar falar do amor de Deus.
eu não vou deixar de falar daquilo que eu tenho vivido com Jesus. Eu vou anunciar o Evangelho, porque foi esse Evangelho que me salvou, foi esse Evangelho que me curou, foi esse Evangelho que me transformou. Foi essas palavras que Pedro disse quando foi erguida aquela ordenança diante daquela situação. Paulo, o grande apóstolo Paulo, o grande evangelista, o grande pastor daquele tempo, ele vivia uma paixão de uma vida crucificada e vivida pela fé em Cristo. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo disse as seguintes palavras: já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por amor a mim. Que amor é esse? Paulo havia entendido e compreendido que não havia amor mais intenso, mais verdadeiro do que o amor de Cristo. Tanto é que ele disse: eu crucifico a minha carne. O meu desejo eu deixo de lado para fazer a vontade de Deus. Você consegue entender como é que nós nos tornamos uma igreja vitoriosa? É apenas somente através desta forma, deste exemplo que Paulo está nos dizendo. Essa paixão intensa por amor a Jesus. Aleluia. David, um missionário entre os índios americanos, disse as seguintes palavras: eu não me importo aonde ou como vivo, desde que eu possa ganhar almas para Cristo. Isso é viver a paixão de Cristo, né? Para um homem dizer: olha, eu não me importo aonde eu estou, como eu estou, de que forma eu estou, se eu não ganhar almas para Jesus, eu prefiro morrer. Era isso que esse homem estava dizendo. Terceiro ponto para que uma igreja se torne uma igreja vitoriosa é seguir os mesmos sentimentos de Cristo. Diga comigo: viver os mesmos sentimentos de Cristo. Olha o que vai dizer Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim: tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Veja que Jesus não apenas sentia, mas Jesus se movia. Eu vou repetir. Jesus não apenas sentia, mas Jesus se movia. Seu ministério era marcado por ação e compaixão. Você está pegando isso? Você está entendendo qual deve ser o nosso sentimento como igreja? Nós não podemos ser uma igreja parada, estacionada, viver de escalas, viver de cultos, mas nós temos que ter o mesmo sentimento, o mesmo coração que houve em Cristo. Cristo não apenas sentia, mas ele se movia. Cristo não apenas era conhecido pelo seu nome, mas ele era marcado por ação e compaixão. Jesus, segundo a palavra que nós lemos, ele percorria as cidades e aldeias, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, ele curava todas as enfermidades. Igreja do Senhor, essa deve ser a nossa atitude, uma atitude de ação, uma atitude que marca as pessoas, que marca aqueles que não conhecem a Jesus. Este deve ser o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa atitude como igreja, a mesma atitude que houve, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E observe que Jesus tomava a iniciativa. Ele não esperava que as pessoas viessem até ele, mas ele ia ao encontro das pessoas. Sabe por que Jesus escolhe dentre os discípulos um pescador chamado Pedro? Sabe por que Jesus escolheu entre todos os pescadores? Jesus escolhe Pedro como um pescador, porque nós sabemos, quem aqui é pescador sabe e vai concordar com o que eu vou falar. Nós não temos como pegar um peixe se nós não formos até o peixe. Sim ou não? Como é que o peixe vai sair da água e vai vir até nós? Impossível, não é? Então, para que um pescador pesque um peixe, ele precisa ir ao encontro
de um peixe. E esse era o pensamento, esse era o sentimento, esse era o entendimento de Jesus. Espera aí, Pedro é um pescador. Pedro sabe como pescar. Pedro sabe como ir ao encontro do peixe. Então eu vou escolher Pedro como um dos maiores apóstolos, como um dos maiores pastores, como um dos maiores pregadores, porque ele sabe ir até o peixe. Esta é a igreja que Deus está chamando nos dias de hoje. Uma igreja que vai ao encontro das almas perdidas. Eu volto a dizer, igreja, é muito chato ser um crente, se assim eu posso dizer, de esquentar banco, ou um crente de cumprir escalas, ou um crente de eu só vou na igreja quando me der vontade. É chato demais. Que vida é essa? É uma vida mesquinha. A vida que o Senhor escolheu para nós é uma vida de avanço, de ação, de movimento. Você consegue entender isso? E eu volto a dizer, quantas pessoas não estão precisando de uma palavra sua? Quantas pessoas não estão precisando de um abraço teu, de um sorriso teu, de uma palavra de amor e compaixão? E essa palavra você tem. Se você está aqui nessa noite, eu creio que você tem uma palavra de Deus para aqueles que não conhecem Jesus. E eu vou dizer algo para você. Se isso ainda não aconteceu, que eu duvido muito, a partir de hoje, Deus vai começar a colocar pessoas do teu lado. Preste atenção no que o Espírito Santo está falando nessa noite. A partir de hoje, se isso nunca aconteceu, o Senhor vai começar a colocar pessoas do teu lado. Seja no trabalho, seja no mercado, seja na rua, seja num ônibus, seja num Uber. E essas pessoas vão precisar de uma atitude tua. De uma atitude, de uma expressão, de uma ação, de uma movimentação que vai tocar o coração dela, que vai quebrantar o coração dela. E o Senhor vai te usar para você ministrar essa pessoa. E no nome de Jesus, essa pessoa vai ser quebrantada pelo Senhor. E ela vai se render aos pés do Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Então se prepare para aquilo que o Senhor vai começar a colocar na tua frente, diante da sua vida, para que você trabalhe, para que você haja, para que você se movimente, para que você realmente tenha o mesmo sentimento que houve nele. Amém? Pessoas não buscam, elas devem ser buscadas. Pessoas não aprendem, elas devem ser ensinadas. Pessoas não conhecem Jesus, a menos que eu e você como igreja apresentemos Jesus para elas. E esta é a nossa maior responsabilidade como cristão. Esta é a nossa maior responsabilidade como igreja. Vocês estão entendendo a responsabilidade que está sobre você? Veja que essa responsabilidade não está apenas sobre o pastor da igreja, mas sobre cada um de nós. Cada um de nós fomos chamados e escolhidos por Cristo para ganhar almas para Jesus. Esta é a maior responsabilidade que o Senhor nos confiou. E eu termino esta mensagem, já quero até convidar o grupo de louvor, falando do quarto e último ponto, para que nós nos tornemos uma igreja vitoriosa. Que está lá nos dois últimos versículos que nós lemos, versículos 37 e 38, que diz assim, ou melhor, digam comigo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quem disse essas palavras? O próprio Cristo. Preste atenção no que o próprio Jesus disse. A seara é muito grande, mas o que está faltando são trabalhadores. É por isso que o Espírito Santo me chamou a atenção quando eu estava preparando esta mensagem, e chama a atenção da igreja em nos perguntar, aonde está a igreja de Cristo? Porque se o próprio Cristo disse que realmente a seara é grande, mas não tem trabalhadores, é porque realmente isso está acontecendo. Ah, mas pastor, eu estou vendo a nossa igreja crescendo, estou vendo igrejas crescendo. E como assim não existem trabalhadores? É o que eu disse para você. Talvez nós frequentamos uma igreja só para vir esquentar banco, ou cumprir uma escala, ou estar lá porque é dia de culto. E nós nos esquecemos que há um chamado sobre nós.
não só de ficarmos sentados, não só de ministrarmos a palavra em cima do altar, não só de tocar os nossos instrumentos, mas de fazer algo em especial lá no nosso trabalho, lá na nossa faculdade, na escola, na nossa rua, na nossa vizinhança. Há uma responsabilidade sobre nós, foi nos confiado, e é por isso que o Espírito Santo nos faz essa pergunta: aonde estão os trabalhadores? Jesus aqui nos apresenta uma problemática, algo que precisa ser resolvido, dizendo a nós, como igreja, que há muito a ser feito, e que existe inúmeras almas se perdendo e indo para o inferno. Quantos aqui, olha a pergunta que eu vou fazer, quantos aqui não querem ir para o inferno? Minha mão já está em pé. Pois é, nós erguemos a mão, porque é o lugar que ninguém quer estar, sim ou não? Mas a pergunta é, e aqueles que não conhecem Jesus? Tanto faz? O problema é deles? Já pararam para pensar nisso? E aquele nosso filho, nosso esposo, nossa esposa, e aquele nosso amigo, nosso vizinho que não conhece Jesus? O problema é dele. É assim que a igreja deve pensar? Foi assim que Jesus nos ensinou como igreja? Como já dizia o profeta Oséias, lá no seu livro, no capítulo 4, no versículo 6, o meu povo está sendo destruído. Sabe por quê? Porque lhe falta trabalhadores, que leve conhecimento para aqueles que não conhecem a Jesus. Olha o que o profeta Oséias vai escrever no seu livro. É isso que está acontecendo. É por isso que existem muitas pessoas se perdendo. Eu volto a dizer, talvez você já tenha orado pelo Rio de Janeiro. Se você não orou, não perca essa oportunidade. São os nossos irmãos que estão morrendo lá. São famílias. Tá bom, tem os traficantes também que estão ali perdendo as suas vidas, mas são almas. E cada alma que se perde, uma lágrima de Jesus cai. Cada alma que se perde é um ponto meu e seu que é perdido lá no céu. Você sabia disso? Por isso que eu falei, a responsabilidade não está só sobre o pastor da igreja, mas sobre cada um de nós. É como o nosso pastor tem dito, essas cadeiras não eram para estar vazias. E a pergunta é, eu posso trazer alguém? Talvez Deus tenha me dado a oportunidade para trazer alguém e colocar do meu lado. Que seja uma pessoa, uma alma. Esse é teu papel, esse é o meu papel, esse é o nosso papel como igreja. Ganhar almas para Jesus. Porque o mundo está se perdendo. E a igreja não está em movimentação, como Jesus sempre esteve. E a chave, a resposta para essas pessoas que se encontram perdidas, que se encontram oprimidas, que se encontram sem direção, está conosco como igreja. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, faça assim com a sua mão. Coloca uma chave sobre a tua mão. Agora fecha a tua mão. Preste atenção nisso que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus coloca uma chave sobre a tua mão. Agora você recebeu essa chave, fecha a tua mão. Essa chave significa responsabilidade. Eu preciso ganhar almas para Jesus. E essa chave é o que vai abrir o coração dessas pessoas. Eu estou declarando e profetizando isso sobre a tua vida. Se até hoje você não conseguiu ganhar uma alma para Jesus, se prepare, porque essa chave que o Espírito Santo está colocando sobre as tuas mãos vai alcançar outras pessoas e o nome dele vai ser glorificado. Você crê nisso? Você crê nisso? Então se coloque de pé.